bem? Voltamos com mais um episódio da Alô Criançada. E hoje nós estamos para falar de um assunto espinhoso e eu não vou falar dele sozinha, que eu não sou boba. Então eu trouxe a Laura mais uma vez aqui. Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Né? Porque sim, hoje nós vamos falar sobre bullying. É um tema pesado, né? Que exige muita atenção, porque ele é visto como frescura, né? Por algumas pessoas. Como uma forma de engrossar a casca, Uhum. e a vida já é tão grossa, né, acho que a gente não precisa de uma dureza extra, né. E assim, vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre a vítima e sobre o agressor. E eu quero te convidar, você pai, você mãe, você professor, você que tem uma criança sob seus cuidados, a viajar com a gente nesse mundo. Essa é só uma introdução, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o assunto, com tudo em ordem. Então, não vai embora, fica aí, a criançada vai e volta logo logo. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Voltamos? Eu falei que era rápido, eu já vou jogar a minha provocação aqui para a Laura. Laura, quando a gente fala de bullying, tem como precisar, assim, quando que a gente começou a prestar atenção nele? Quando começou a perceber que ele é um problema? Então, como você mesmo disse, muita gente por aí estava enxergando isso como casca grossa, né, como algo que faz parte da vida. E é interessante a gente diferenciar que conflitos sempre vão existir. Uhum, Só que o bullying é um tipo de conflito, diferente. Então, por conta das consequências, da forma como ele acontece, não é algo que dá pra gente evitar ou ignorar, uhum, porque quando a gente está falando de bullying, a gente está falando de um tipo de violência, né, que tem uma intenção, que tem uma repetição, que tem um desequilíbrio de poder. Então a gente está falando de um tipo de violência que acontece com crianças e adolescentes que são a parte da nossa sociedade mais vulnerável. Então, com certeza a gente precisa voltar o olhar para isso e encarar como algo que precisa de intervenção, precisa uhum. fazer alguma coisa por isso. Quando a gente vê o bullying, o que é mais comum no bullying é utilizar a aparência física, né, como motivo de chacota, de piadinha. Então, normalmente vão na cor da pele, no peso, na altura, no tipo do cabelo, né. E quando não acham nenhum desses fatores físicos, podem ir no fator social, né, é o pobre, é o pé rapado e tudo mais. Eh, Nós enquanto sociedade, a gente evoluiu tanto em vários aspectos, mas parece que humanamente falando nós estamos evoluindo, porque onde que eu achei que eu tinha o direito de usar a aparência física do outro para agredi-lo, né. Uhum. Aí quando a gente vê crianças, quero te lançar uma provocação, eu observei que muitas crianças que fazem bullying, não em algum momento elas também foram vítimas Aham. e decidiram devolver. Tá errado esse pensamento meu, do que você convive, das crianças que você lida, É comum, tem é essa comum. figura? É super contraditório, Uhum, tudo isso que acontece, porque a nossa sociedade é uma sociedade super diversificada. uhum, Então, olha só, por que que eu vou falar de outra pessoa, de características dela, sendo que ao nosso redor tudo é diferente, uhum, né? Não tem ninguém igual a ninguém e a gente usa exatamente aquilo que é de diferente para agredir. uhum, Então, eh, pensando nisso, quando há uma criança, né, que recebe bullying, ela vai processar de formas diferentes. E aí tem essa opção dela usar a própria violência que ela recebeu e e devolver. começar a praticar isso.
Por isso que é tão importante a gente voltar o olhar para isso, porque as crianças têm diferentes formas de elaborar. E elas ainda não têm os recursos suficientes para pensar em como lidar ou resolver isso da melhor forma. Então, a gente aprende muito por modelo. Uhum. Então, se ela está vendo que a violência tem funcionado para ela sobreviver, tem funcionado para ela conquistar as coisas que ela precisa, ela tem se beneficiado disso, outras crianças, dão risadas, ela ganha popularidade, influência, ou até mesmo tem modelo em casa de família que Uhum. incentiva a violência, então, infelizmente, essa vai ser uma opção que Ela essa vai criança replicar. pode usar para fazer isso com outras Uhum. crianças. Você atua mais no ambiente clínico ou você também atua no ambiente escolar? Eu atuo mais no ambiente clínico. Uhum. Como eu atendo crianças e adolescentes, eu também preciso ir na escola. Ah, então, posso fazer essa pergunta que eu estou pensando Aham. aqui. Porque, por exemplo, eu lido com crianças o tempo todo, apesar eu tenho meus 2 filhos, mas eu sou professora na igreja, então eu sou a tia do condomínio, então minha casa é uma creche, vive cheia de menino, e a gente vai observando. E então nós temos que ter um cuidado, né, ao identificar que tem uma criança praticando bullying com a outra, para tentar entender que tipo de criança ela é, se ela é uma vítima que se tornou agressor, Uhum. ou se ela nunca foi vítima, porque eu também posso ter aquele que ele sempre esteve em condição de superioridade, ele não foi vítima de bullying, mas ele vem de um ambiente mais altivo, talvez a criação, os pais fizeram ele acreditar que ele está um grau acima dos outros, ele se senta no direito de humilhar aqueles que eles consideram inferiores. Aham. E quando chega na escola, quando tem um ambiente de bullying sério, que chegou ali na diretoria e teve que chamar, como conduzir? Porque às vezes identifica que o problema são os pais, não é o filho. O filho é só o sintoma, Uhum. né. A gente precisa primeiramente olhar para a criança e acreditar nela. Uhum, Se ela já, praticou bullying, não sei como é que ela é, enfim, se ela está falando que ela, sofreu bullying, ok, vou olhar para essa criança, acreditar nela e pegar as informações. E isso já é muito importante, porque esse processo dela reconhecer que ela foi vítima e pedir ajuda é o que a gente precisa sempre incentivar, porque muitas crianças e adolescentes estão guardando para si, por medo de serem, descredibilizados, de receberem a culpa. Então, passo número um, olhar para minha criança, acreditar nela. uhum, Eh, Enquanto a escola, hã, precisa ter uma intervenção ali, porque a gente não entende o bullying como algo pontual. "Ai, aconteceu aqui 2 crianças, um grupinho, uhum, vamos resolver e passou". Não, o bullying ele é um fenômeno social, é um fenômeno coletivo. Então a gente está falando, eh, sei lá, 2 crianças, a gente está falando de escola, a gente está falando de família, de uhum, comunidade, de cultura. É um fenômeno, grande, coletivo. Então a gente tem que pensar em todas essas instâncias para poder fazer alguma coisa. uhum, Aqui no que tange à escola, a gente precisa pensar na equipe pedagógica, na direção, todos os funcionários, para poder intervir e resolver esse problema. E pensando em algo macro, programas, né, uhum, de intervenção, para a gente criar uma cultura da escola, de que o respeito seja um valor cotidiano, né, de convivência ética. Então a gente precisa pensar em medidas para uhum, que a gente construa uma cultura aqui na escola que seja contra o bullying. Então, para além de eu resolver pontualmente necessário, eu preciso pensar no macro. Até porque, se aconteceu um bullying aqui com crianças específicas, essas outras crianças, certeza que estão sabendo. uhum, E elas estão concordando? Elas estão, defendendo a vítima? Elas estão rindo do agressor? Então, a gente está pensando em comunidade, a gente está pensando em grupos. Então, precisa pensar dessa forma macro. E aí a gente vai para a instância da família. uhum, Como é que a família está lidando com isso? E aí a gente tem 2 pontos aqui, pensando que os extremos, eles são sempre ruins. Então, ou a gente tem uma família que normaliza, então, não, faz parte, meu filho vai ficar mais forte com isso, tem que deixar acontecer, eu passei por isso e sobrevivi. Horrível. A gente não uhum, quer normalizar o bullying como se fosse qualquer coisinha. E a gente também não quer aquela família que vai resolver
tudo, vai tirar o filho da escola, vai fazer tudo pela criança, porque aquela criança que sofreu bullying, ela não está imune. A gente precisa olhar para ela, precisa, eh, elaborar junto com ela toda essa experiência, às vezes procurar um atendimento psicológico para Uhum. ver como é que ela passou, e ver como é que essa família tá, como é que essa família tá ensinando os valores, como é que ela está punindo. Então, é isso. É muito comum, né, eu acompanho muito perfis de paternidade e maternidade no Instagram, e eu vejo muitos relatos nos comentários, às vezes mostra um episódio ali de uma criança que foi agredida, assim, a reportagem tá falando, uma criança foi agredida na escola, tá-tá-tá. Quando você vai nos comentários, é certeza que você vai ver assim: "Ah, o meu filho apanhava todo dia, eu falava com a escola não fazia nada. No dia que o meu filho devolveu, ele parou de apanhar". Uhum, E a gente vê que é muito recorrente. Então, às vezes a gente não vai fechar os olhos. De fato, às vezes existe uma omissão das instituições que estão cuidando da criança, porque ainda tem gente que fala assim: "É bom, ele precisa aprender a conviver com isso, para endurecer e tudo mais, para lidar com a frustração". Aí o ponto que você falou, que a gente tem que pensar no macro. Você viu o caso da professora que os meninos colocaram uma lâmina de vidro na água dela? não vi. Adolescentes, ela pediu para um aluno buscar água, ele voltou com a água e os colegas viram ele colocando uma lâmina daquelas de microscópio na água da professora. Aí, na hora, os colegas começaram a rir, porque a professora estava de costas, os amigos viram, a plateia viu. Aham. Aí um lá falou rindo: "Professora, se eu fosse a senhora, eu não bebi essa água não". E essa frase ficou ecoando na minha cabeça. O normal deveria ser: "Professora, não bebe, aconteceu uma coisa séria, horrível". A gente está normalizando comportamentos muito ruins. Uhum. Jamais eu vou achar que é normal. Eu vou "Oh, não vai, nossa, não vai dar ruim". Não é engraçado, é uma situação muito séria. E a gente vê que nós temos que parar de ser omissa e achar que é pouca coisa, né, doutora? Não é pouca coisa. Um bullying destrói vidas. Sim. E a vítima nem sempre ele vai resolver aquilo bem. A gente vê meninos que sofreram bullying, não que eu tô falando que é certo, Uhum. mas uma coisa é ele devolver o bullying naquele que o agrediu. A maior parte das vezes devolve num inocente que não tem nada a ver com a história. Sim. E aí a coisa vai piorando, né? Uhum. É é a questão que tem a ver com a nossa cultura também. Uhum, Então é uma cultura que, tem um pouco tem não, tem muita violência, né, tem muita discriminação e usa muito, às vezes, de apelidos, de deboche, para apertar a ferida do outro. uhum, E por que que isso acontece, né? Por que que, as pessoas são assim? Por que que algo, né, visto tão, eh, como algo ruim, é motivo de risada? uhum, A gente pensa então sobre comportamento humano, e todo comportamento humano, tá ali porque ele está sendo mantido por alguma coisa. E uhum. aí, infelizmente, agir dessa forma, às vezes, tem esse reforço social. Então, se eu fazer aqui uma gracinha, se eu fazer algo aqui diferente, eu vou obter olhares, eu vou obter risada, eu vou obter popularidade, Eu vou mesmo que ser seja, aceito. vou ser aceito, mesmo que seja algo ruim. Uhum, Então, pensando em cultura, né, tanto assim, macro, tanto claro. cultura da escola, cultura familiar, a gente precisa ensinar novos repertórios de se sentir pertencido, reconhecido, sem precisar usar da maldade, sem precisar usar da violência. Porque, no fundo, essas crianças, elas também estão inseguras. Elas também estão querendo atenção, estão querendo amor, estão querendo segurança, estão querendo reconhecimento, mas infelizmente, né, por conta do histórico de vida delas, do contexto delas, elas aprenderam que às vezes ser maldosas, elas conseguem isso. Elas acham que a maldade vai gerar o pertencimento que elas esperam, né? Exatamente. É terrível, né, a gente vê uma falência moral nesse nível, né? Uhum, Eu vou lançar uma provocação para o próximo bloco, porque quando nós vemos, a maior parte do bullying ele é feito com base nas características físicas. E a gente vê uma cultura gerando
uma cobrança excessiva sobre o corpo, né. Uhum. É uma magreza excessiva, são as curvas, é o menino ser forte, bombadão, barriga de tanquinho, a menina ser linda, então a gente vê uma padronização, né, exigida, e os adolescentes as crianças estão vendo isso na televisão, eles ligam a televisão, eles veem só um tipo, eles falam: "Eu quero ser igual aquela pessoa". E quando ele topa com alguém que é diferente, ele já fala assim: "Esse aí não vai se encaixar, ele não se encaixa no que eu estou recebendo como sendo padrão", né. Sim. Então assim, vou lançar uma provocação para o próximo bloco, porque talvez você, pai, está cultivando isso no seu filho, né. Uhum. Então, você, pai, precisa olhar para as características do seu filho, e acontece muitas vezes a mãe e o pai é muito bonito, a criança não nasce bonita, a criança se sente com uma dívida inexistente, mas ele acha que ele tem uma dívida de ser bonito igual o pai ou igual a mãe era, ou ser famoso igual o pai e a mãe era, e ele não encontra o lugar nele no mundo, então já que ele não está encontrando o lugar dele em casa, ele vai achar o lugar dele de qualquer forma na escola, né. Então, assim, não vai embora, fica aqui com a gente, nós vamos falar sobre esse perigo da padronização física, porque isso também gera muito bullying, não só no ambiente escolar, mas onde as crianças estão inseridas. E muitas vezes ele começa em casa. Então, não vai embora, nós vamos voltar com esse assunto. É só um intervalo para beber água, a gente volta logo logo. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar o local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Voltamos. Doutora, quando a criança chega no consultório e fala: "Estou sofrendo bullying por causa da minha aparência". Você já tem a abordagem, você é a profissional, mas o que eu, pai, eu, mãe dessa criança, Uhum. o que eu posso fazer para ajudar? Porque é um tratamento multidisciplinar e com várias. Todo mundo tem que atuar, né? O que eu, mãe, pai, faço? Eu vejo, meu filho está insatisfeito com a aparência física dele. Uhum. Como eu, pai e mãe, devo agir? O bullying, ele tem várias camadas e o que torna ele às vezes tão prejudicial é porque ele vai afetar bem ali na autoestima. Uhum. Então, quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando como que esse indivíduo, eu percebo eu mesmo, Como eu me vejo? como eu me vejo. Uhum. Só que a gente está numa sociedade, então não tem como eu me ver se sem olhar para os outros. Entende? A gente até fala quando o bebê nasce, ele é uma folha em branco. Então, ali com a história de vida dele, com os pais, escola, cultura, cidade, ele vai se formando, né? O self, o eu. Uhum. Então, quando a gente está falando de autoestima, como é que essa criança tem se percebido? O que estão falando sobre ela? O que ela já aprendeu nesses anos, né? 7, 8 anos de vida? O que ela já passou de experiência e Uhum. aprendeu sobre o mundo e sobre ela? Então, quando o bullying chega nela, quando é uma criança que sofreu bullying, ela vai escutar coisas, né, ou vai receber essa agressão, né, seja física, verbal, enfim, relacionado com o eu dela. Uhum. E aí isso com certeza vai pôr em xeque, né? Por que estão fazendo isso comigo? Será se eu sou assim mesmo? Né? Porque ela ainda não tem uma autoestima totalmente formada para ou para rebater, para entrar aqui e sair aqui. Uhum. Não, gera uma dúvida, assim, nossa, realmente eu tô com sobrepeso, meu cabelo é diferente, a minha cor da pele é diferente. Então isso influencia como ela vai se perceber. O que vocês, pais, mães, podem fazer? Fortalecer essa autoestima, Uhum. né? E é um pouco mais do que apenas elogiar a criança, né? Claro, façam isso, Uhum. mas dar recursos, dar oportunidades para essa criança passar por coisas, viver experiências que ela perceba, nossa, eu consigo.
Nossa, eu sou boa. Uhum. Nossa, eu consigo fazer amizades, consigo resolver pequenos problemas. A autoconfiança, ela vem da experiência, Uhum. ela não vem de um bilhetinho, você é incrível, né? Isso é importante? É importante. Mas, assim como ela pode escutar um bilhetinho, você é incrível, ela vai escutar o bullying dos colegas falando que ela é horrível. Uhum. Então, para além de palavras, ela precisa viver experiências, ela precisa ter suporte para poder vivenciar desafios e essa autoestima, essa autoconfiança ser fortalecida. Então, de repente, posso falar assim: "Lembra naquele dia que aconteceu tal coisa? Naquele dia você foi incrível, você agiu assim, assado". Então Exatamente, eu materializar o exato, elogio. exatamente. Nossa, lembra quando você conseguiu subir no escorregador, você Uhum. conseguiu tirar uma nota super boa na matéria, você ajudou seu irmãozinho, hã, em relação a isso. Em relação à aparência, né, que foi o que você também trouxe aqui pra gente. Em relação à aparência, de novo, algo macro, né, Uhum. porque a gente tá falando de padrão de beleza, Uhum. de performance, de desempenho o tempo todo, né, É só ligar a televisão, entrar na internet, é o que a gente mais vê. é o que a gente vê nas redes sociais, é o que a gente vê em filmes, novelas, e isso não passa também despercebido para os adultos. Uhum. Então, às vezes, a gente tem, né, pais, mães, formadores, que também estão insatisfeitos consigo mesmos, que têm uma autoestima abalada. Uhum. E como é que o seu filho tem percebido isso em você, né? Então, a gente também tem que trabalhar isso na gente, para a gente poder saber fortalecer e criar um ser humaninho Uhum. que se acha incrível, né, que vai conseguir se defender, que vai conseguir se posicionar, que vai conseguir saber que a culpa não é dele de sofrer bullying, então ele vai logo pedir ajuda. Uhum. Eu acho que assim, a chave principal, princi quando quando o bullying é focado na aparência física, é eu mostrar para a criança que aquilo que ela porque lógico, por exemplo, uma criança obesa, alguém está falando ali do peso dele, aquilo ele vai arrebentar, mas de fato a obesidade é uma coisa ruim. Mas tem um abismo muito grande entre a criança querer emagrecer para ser aceito Uhum, e ele querer emagrecer porque ele sabe que ele precisa estar na melhor versão dele, né? sim. Emagrecer para os outros, emagrecer para mim. E você mostrar para a criança que ele precisa melhorar porque ele quer melhorar, porque é bom para ele, né? É muito difícil porque eles estão o tempo todo tentando ser aceitos, né? Uhum, Eles tentando se encaixar no mundo do outro. E é difícil, né, você fortalecer aquelas pessoas. Não, você pode emagrecer porque vai ser bom para você, não é bom para o colega que tem que te aceitar, sim. né? Eu que tenho que querer a minha melhor versão para mim, né? E pegar um trenzinho de 8 ou 9 anos e colocar neles uma maturidade que às vezes nem nós temos, né? E aí, isso que você falou tem tudo a ver com o fato da gente estar sempre no ambiente. Então, essa criança, ela aprendeu que ela precisa viver e ser para o outro. O Uhum, que o outro espera de mim? Quais são as expectativas do outro? E não sobre o que eu quero e sobre o que é importante para mim. Então, a gente está fazendo uma desconexão dela consigo mesma. Então, a gente uhum, precisa olhar para isso e fortalecer essa autoestima para que ela possa se olhar e o que eu estou insatisfeita, uhum, entendeu? O que eu me orgulho de mim mesma, e deixar os outros pra lá, né? Não importa o que os outros pensam sobre mim, né? O que eu penso sobre mim, ou que pessoas importantes, o que os meus pais pensam uhum. sobre mim, o que eles querem pra minha vida, pensando assim que a criança ali, né, tá sendo Sim. formada. Uhum, Então a gente precisa filtrar. Não dá pra gente escutar todo mundo, né? A gente uhum. precisa escutar pessoas importantes ali pra nossa formação enquanto Claro. criança. Doutora, vamos agora para o outro lado, né? O que é fundamental para a escola? O que a escola de fato pode e deve fazer para controlar o bullying? Uhum. Né? Porque assim, eu sou de uma época em que no máximo que acontecia era a mãe ali na escola chamar o diretor chamava o pai do outro aluno e morria naquilo, no outro dia estava acontecendo tudo de novo. O que a escola hoje pode fazer de forma efetiva Ok, mesmo, que dê resultado? tá. Essa criança que sofreu bullying, eh, a gente precisa facilitar os caminhos que ela pode tomar. Uhum, E a gente quer que ela tome um caminho de pedir ajuda, sim. né? Acesso, né? Isso, acesso. A gente precisa com que a escola seja acessível a essa criança.
Então, como é que estão os funcionários, professores, a equipe, a direção? Eles se mostram acessíveis, né? Eles permitem essa interação com as crianças podem ir até neles, podem levar problemas que eles escutam, eles Uhum. resolvem, eles têm essa postura acessível, aberta, resolutiva de estou aqui para vocês. Então, Uhum. a escola precisa tomar essa postura, e isso é assim, de forma clara, né, A criança falar precisa saber isso. que tem como pedir ajuda, né. Aham, então eles precisam se mostrar, precisam falar, qualquer coisa vai lá na direção, na Uhum. coordenação, falem com os professores. E outra coisa são os programas, então, se na minha escola tem palestra, se na minha escola tem roda de conversa, Uhum. se na minha escola a gente tem uma aula específica de convivência étnica, de cidadania, então eu sei que aqui tem uma cultura que valoriza essas coisas. Então, se algo está errado, se algo de violento acontece, não tá certo. E eu Uhum. preciso buscar ajuda. Então a É. gente precisa facilitar esse caminho da criança pedir ajuda. Uhum. É o principal, É né. o principal. Palestras também, né, um apoio mais constante. E, doutora, é muito comum, eu falo justamente porque eu vejo muito em fóruns e tudo mais, a maior parte das vezes o pai da criança agressora, ele pouco se importa com o que o filho está fazendo. E a criança, na verdade, essa criança agressora, eu vejo ela como um termômetro do que é a casa dela, a Uhum. maior parte das vezes, né. Então a criança ela está daquele jeito, porque é o que ela é o ambiente que ela foi criada, ela está vindo de um ambiente doente. E aí ela sai derramando um pouquinho as gotas de doença dela na vida do outro. E qual é o perfil de por exemplo, você já cuidou de criança que é a que faz o bullying? Uhum. Qual é o perfil dessa criança? Não existe um O perfil que é mais não marcante? existe um perfil Uhum, certinho. O que que a gente pode perceber? É, essa criança que está praticando bullying, né, ela está violentando, agredindo, ela se sente superior, mais forte e percebe essa diferença. Então, o outro é mais fraco, mais vulnerável. Tem isso como critério. uhum, Por que que essa criança está se sentindo mais forte ou superior? Na verdade, o que eu percebo é que ela está querendo se autoafirmar. Então, possivelmente, ela também tem uma insegurança, uhum. né, de se sentir, às vezes, vulnerável, de sentir que carência, né, queria meus pais perto de mim, queria ter mais segurança, queria ter mais apoio, então ela tá com uma vulnerabilidade aqui. Ela Ma cria um personagem então? Isso, para se autoafirmar. Então, eu preciso me mostrar que eu sou forte, eu preciso me afirmar que eu sou forte, que eu, consigo aqui dominar a situação, controlar, manipular, e isso vai me dar, um benefício de que eu consigo. "É, eu sou fortão aqui, eu dou conta", Na minha casa eu não sou, mas aqui eu sou. pode ser. Pode ter esse cenário também. Sim, então vem muito disso, né, um comportamento agressivo de machucar os outros, de afirmar: eu consigo controlar a situação, manipular, dominar", mesmo que isso, né, custe infelizmente, O eh sofrimento do outro. exatamente. A nossa mente ela é uma prisão sem muros, né, às vezes, Uhum. né. A gente cria a gente cria barreiras entre nós e o outro, que se a gente for olhar a fundo, não precisava ter construído aquilo, né, é tão mais simples, né, você viver em paz com o outro. E quando a gente fala do universo infantil ainda é mais difícil, porque é difícil ele se expressar, é difícil ele conseguir falar tudo o que ele está sentindo, né. E Sim. eu certeza que você topa com essa barreira, porque às vezes a criança leva muito tempo para ela ter coragem de se abrir para você, né. Uhum. A terapia, ela vem justamente para isso, para primeiramente ajudar a nomear. Uhum, Então, a gente tá vivendo aqui no automático, pensando e sentindo coisas que a gente nem sabe o que é, mas a terapia vem nisso. O que que tá acontecendo aqui dentro, né? O porquê você tá se comportando dessa forma. E aí, com criança, é a mesma coisa e a gente precisa dessa adaptação, usar o lúdico, o universo dela, uhum. para eu conseguir acessá-la.
E aí, dessa forma, ela também vai conseguir se acessar. Então, ela descobre que ela sente medo, Uhum. né? E aí, por isso que ela tenta tanto ficar no controle da situação. Essa criança sente muita raiva, então, às vezes, usar da violência é uma forma de se regular que ela encontrou. Ela se sente triste, então, quando ela tá nesses grupos e tá dominando e recebe risadas, recebe popularidade, ela se sente melhor, se sente feliz. Recebe aprovação, né? Sim. Então, foi meios que ela encontrou, né? E aí, a psicologia vem justamente para isso. Olha, existem outras formas, né? Existem formas alternativas da gente te dar segurança, da gente te dar reconhecimento, pertencimento, de você lidar com as suas emoções, de você lidar com as suas tristezas, seus medos, sem precisar atacar alguém. Uhum. Nós vamos quero falar um pouco mais dessa parte clínica, né? Vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta para falar dessa parte clínica do bullying, questão de profilaxia mesmo, tratamento, acompanhamento. Não vai embora. A gente vai para um breve intervalo, voltamos logo logo. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Voltamos. O assunto é cavernoso, não vai terminar hoje. Vou trazer a doutora aqui de novo. Doutora, infelizmente, a gente vê casos de adultos que a gente sabe que foram problemas negligenciados lá na infância e chegou num ponto, eu sei que é uma palavra dura, em que a gente fala assim, não tem mais o que fazer. Uhum. A pessoa já criou casca ali naquele caráter, ela vai ser, infelizmente, daquele jeito para sempre. Mas quando a gente trata de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes, a gente sabe que ainda dá para fazer alguma coisa. Mas tem casos que parece que a gente está enxugando o gelo, né? Então é aquele aluno que a escola já tentou, já chamou o pai 300 vezes, parece que ele está cada vez pior. Ele já foi expulso, ele já mudou de escola, ele não melhora e parece que ele está cada vez pior, né? Quando que eu chego num cenário desse? Qual é o cenário que esse incorrigível tem por trás? O que tem por trás? Uma criança que tem praticado muito bullying, que tem sido muito violenta, que tá faltando ali, né, empatia com seus pares, a gente precisa olhar para o contexto dele, né? Por que que essa criança é assim? E aí, o que a gente sabe é que esse apoio familiar, né, a parentalidade, principalmente no desenvolvimento, na infância, é, assim, crucial, essencial. Então, se infelizmente, né, por diversos motivos, não temos esse apoio familiar, né, não temos não temos as figuras parentais, ou então essa criança sofre algum tipo de negligência, algum tipo de abuso, pais muito autoritários que também são violentos. É um contexto muito, muito ruim, né, muito, vulnerável, muito difícil para essa criança ser algo diferente do que ela tem recebido. Então, infelizmente, né, a gente tem também um contexto, socioeconômico, então às vezes famílias muito vulneráveis, que também precisam focar em sobreviver, né, e não às vezes não conseguem, dar essa educação, essa formação e até as coisas básicas, né, que uma criança precisa. Então a gente tem que avaliar tudo isso, né, a gente não tá aqui para falar: "Pai e mãe é culpado", né. Claro, tem alguns que são negligentes, mas a gente também tem que olhar um contexto de vulnerabilidade que o próprio Brasil passa. Mas normalmente é assim, né, são contextos que estão escassos, né, emocionalmente, financeiramente, de educação, e aí a criança fica sujeita a pouco, né, poucos recursos para ela se desenvolver. É muito caro, né, o acesso à saúde mental, Uhum. né? A medicação é cara, as terapias são caras, nós não temos tantos profissionais como precisávamos ter, né? Então a gente percebe que
Uma criança que precisaria de 2 sessões por semana, ela tem às vezes 1 por mês, Uhum. quando tem. Aí somado a isso, a gente também tem uma banalização da saúde mental ainda, Sim. embora eu vejo muito mais, nós falamos muito mais de saúde mental agora do que quando eu era criança, sem sombra de dúvida. Uhum. Porque o louco a gente internava no manicômio e ficava lá até eu morrer. Então hoje nós falamos de saúde mental, mas ainda é muito pouco. E quando fala de criança parece que é menos ainda, né? Sim. Justamente por causa disso, né, que o bullying ele tem que ser olhado como uma questão de saúde pública, né? A gente Uhum. precisa de políticas públicas pensando nesse contexto educacional, de ajudar escolas a se preparar para isso. Precisamos falar de saúde mental e disponibilizar esse acesso para a nossa sociedade, né? Então a gente hoje tem CAPSes, né? Tem Uhum. organizações pensando nisso. Então, se possível, né, que famílias possam levar seus filhos para isso, porque é uma das possibilidades de tratamento mais efetiva. E para aqueles que ainda têm um preconceito, né, de às vezes tem É pouca condições, coisa. às vezes tem condições, mas tem esse tabu. Uhum. Espero que isso possa ser tirado, né, porque a gente está falando de saúde, né, uma criança que sofre, ou então até que pratica por contextos, né? A gente tá falando de como é que ela tá enxergando ela mesma, como ela tá enxergando o mundo, Uhum. como é que ela tá vivendo em sociedade, né? A escola ali é uma bolhazinha do que vai ser a sociedade para ela. Sim. Ela vai viver com várias pessoas diferentes, né? Ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que se relacionar. Então a gente está formando as nossas crianças e adolescentes. E isso tem tudo a ver com saúde, né? Tem tudo a ver com o nosso corpo. A gente foca tanto na saúde física e esquece que a física é um reflexo da mental. Eu Né? costumo dizer que é a mesma coisa, porque a nossa mente ela não tá flutuando, ela tá bem aqui, ó. Ela começa, Bem né? aqui, ó, no nosso cérebro, no nosso corpo. Então a gente tá falando de saúde mental é saúde, precisa ser priorizado. A gente fala muito do adulto, né? Mas a gente esquece que o adulto foi uma criança. Ele é uma criança crescida, né? Nós hoje, eu vi uma frase muito bonita falando, né, que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E a gente ainda negligencia muito a infância, né? Então, Uhum. fala-se muito de saúde mental de adulto, a gente já vê que é um acesso muito maior para o adulto do que para a criança. Eu falo porque, como eu tenho 2 filhos pequenos, eu vejo que a gente encontra muito mais profissionais que tratam o adulto do que profissionais que tratam a criança. Sim. Então, a infância hoje ela é negligenciada, infelizmente. Então, a gente acha que eu só preciso se preocupar com a criança depois que ela crescer. É o contrário. Se Uhum. eu trato a criança, eu não vou precisar tratar o adulto, Sim. né? E a gente precisa perder esse preconceito. A criança é um ser hoje, ela existe hoje, ela é membro da sociedade hoje, ela tem problemas hoje, ela tem dores hoje, né? E a gente pouco olha para as dores da criança, a gente acha que é frescura, né? Uhum. E assim, o engraçado, que não é engraçado na verdade, Uhum. é porque a maioria hoje das nossas dores enquanto adultos, muita coisa começou lá Lá atrás. atrás. E às vezes foi por um mecanismo de defesa, porque enquanto criança a gente não tem recursos para lidar com as coisas difíceis que acontecem. Então a gente vai esquecendo, traumas vão se disfarçando, Uhum. e aí hoje a gente vê a pontinha do iceberg. Uhum. Então, assim, nossa, por que eu sou assim? Por que eu tô ansiosa, com depressão? Por que meus relacionamentos? Por que eu sou assim no trabalho? A relação com a minha família. E aí, quando você vê, quando a gente volta atrás, ai, como foi a minha história, a gente vai percebendo que a gente passou por experiências muito difíceis e que a gente foi empurrando, assim, colocando embaixo do Uhum. tapete. E hoje a gente vive de forma que às vezes não é tão saudável, não traz qualidade de vida. Uhum. Então, sim, se a gente pudesse focar, investir, priorizar a infância, a consequência seria bem melhor. A longo prazo. Uhum. É a base, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos parar de enxugar gelo e consertar o vazamento, né? E, doutora, quando a gente vê, a gente trata, quais são as principais consequências na criança vítima do bullying? Uhum. Quais são os maiores problemas que são gerados a partir do bullying? Ok, vamos lá. Primeiro a gente tem essa questão da autoestima, Uhum.
que é o que a gente conversou, que vai influenciar bastante, na possibilidade, né, no risco dessa criança, desse adolescente desenvolver algum tipo de transtorno mental, Sim. né. Então uma criança que vai ficar ansiosa, né, em contexto social, é uma criança que vai ficar mais deprimida, Uhum. triste, né, porque coisas difíceis estão acontecendo, é uma criança que vai se desregular emocionalmente, é uma criança que vai começar a pensar que não faz sentido estar viva. Então, pensando em Só piora. autoestima e transtorno mental, a gente tem que pensar nisso. A curto prazo, é uma criança que tem ficado sozinha, se isolado, que tem abaixado seu desempenho na escola, né, porque não não está sendo um ambiente agradável, não está sendo um ambiente Não seguro. quer ir para a escola. Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar, tanto nesse cotidiano que vai ser afetado, então, às vezes, comportamentos, né, do corpo, alimentação, sono que vai ser afetado. Tique nervoso. Uhum, tudo isso. E nessa forma macro, pensando o que essa criança, adolescente vai desenvolver, pode desenvolver a longo prazo, se nada for feito. Uhum. Entende? Então a gente tem que pensar em tudo isso que pode, afetar essa criança. Se o meu filho, porque a gente sabe que existe a personalidade da pessoa que ela é mais extrovertida e tem aquele que é mais introvertido. Aham. Se o meu filho é mais introvertido, a minha caçula é assim, o meu mais velho não. O meu mais velho parece político, mas a minha caçula, ela fala pouco dela, né. Então, assim, se eu tenho essa criança introvertida, eu devo observar, porque não necessariamente vai ter uma queda no ambiente escolar. Uhum. Ele pode ter sintomas em outra área, né. O que eu Sim. observo nessa criança para acender o sinal de alerta e falar assim: "Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa"? Uhum. Sobre essa questão da introversão ou a forma como cada criança Uhum, eh, os pais, eles têm que aprender a se relacionar com seus filhos. uhum, Isso é essencial. Você precisa saber o que está acontecendo com o seu filho, ele uhum, precisa olhar para você como uma figura de segurança, de acessibilidade, seja lá o que estiver acontecendo aqui na minha vida, eh, que pode ser perigoso, meu pai e minha mãe precisam saber. Então, primeiro, como é que tá esse canal entre uhum. vocês e os seus Como é que filhos? tá a ponte, né? Exato, eles têm confiado em vocês, né, porque Uhum, aí a gente já saberia o que estaria acontecendo. uhum, Se é uma criança, né, que já tem a linguagem desenvolvida, consegue se comunicar, por que que ela não está comunicando isso que aconteceu para os pais, uhum. entende? Sobre sinais que não necessariamente têm a ver com a comunicação, né, perceber como é que é a rotina do seu filho, né, o que que mudou. Então, se ele está fazendo tudo que Uhum, sempre fez da rotina, ok, tudo bem. Agora, ele tá mais choroso, né, ele hum, tá mais triste, ele deixou de fazer alguma coisa, não quer ver seus amigos, não quer sair de casa. Então, é perceber questões de padrões, né, o que uhum. que mudou da rotina e de como o meu filho ou minha filha é. Vai ter sinal. Vai ter sinal. Não fica sem, né? Não, Se o porque bu se o bullying doeu, vai ter um sinal. sim, com certeza. Uhum, Porque, assim, quando a gente tá falando de bullying, a gente também tá falando de algo que é repetido. uhum, Né, se for ali um conflito ou outro, ok, às vezes a criança pode guardar para si, não conta, né, tá se sentindo culpada ou não vão acreditar nela, mas ok, foi uma vez, tudo bem. Mas se a gente tá falando de bullying, é algo realmente, né, com a intenção de sistemático. machucar, é repetição, é algo que realmente mobiliza a criança. Então, assim, alguma consequência vai ter, Vão ter sinais. vão ter sinais. E a gente precisa abrir os olhos, né, para enxergar esses sinais. E cada criança, o farolete dela acende de um jeito diferente, né. Sim, é diferente, é como você tá enxergando seu filho, Uhum, né, que tá percebendo alguma coisa de diferente, né, então, às vezes você pode perguntar como é que tá lá na escola, como é que tá os fulaninhos, como é que tá, ser presente, né, reunião de pais com a uhum, escola, porque às vezes a escola também vai perceber algo de diferente, né, uhum, na sala de aula com o aluno. entendo.
Doutora, infelizmente a gente não vai esgotar o assunto, né, mas assim, agradeço a sua presença aqui, né, pra gente falar sobre esse assunto tão necessário, e uma hora a gente abre mais o leque, né, vamos trazer você aqui de novo pra gente conversar mais sobre isso. Muito obrigada, é enriquecedor. E assim, eu quero falar com você, pai e mãe, como eu sempre falo aqui, abre a porta, deixe seu filho entrar no seu mundo e você também entra no mundo dele. Se a gente sentar ali, uma perguntinha que você fizer vai ser o fio da meada que ele precisava para desabafar, colocar o que está acontecendo com ele. Abre essa porta, estreite o relacionamento com seu filho, vale a pena. Hoje nós temos tanta literatura, né, que na minha época não Uhum. tinha. Onde que eu pensava na minha infância um livro que falava sobre criação de pais e filhos? Hoje temos tanto acesso, né? Não tem desculpa, né, doutora? Não tem. Não tem desculpa para não saber ler os meninos, né? Não. E assim, é focar nisso, né, Uhum, na relação. Então, saber quem é o seu filho, o que ele anda fazendo, quem são os amigos dele, né? Porque com certeza você vai conseguir informações. A gente precisa saber como está o nosso filho, a gente precisa monitorá-lo, né, de uma forma uhum, assertiva. A gente precisa estar ali sendo apoio, sendo presença, para eles poderem confiar em vocês. E uhum, entender assim que o bullying é realmente um fenômeno social, coletivo, não é algo ali pontual para ser normalizado ou ignorado. A gente uhum. precisa criar essa cultura, né, de respeito, de, de cidadania, de ética entre os pares. Ah, tá bom, obrigada. Olha, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo se ele foi importante para você. E nos ajude a divulgar, porque a minha intenção com a Alô Criançada aqui não é ditar regras, me portar como uma mãe perfeita, mãe maravilhosa. Nossa, só Deus sabe o quanto eu erro com os meus filhos. Mas é a gente trazer esse diálogo e mostrar que nós erramos, que dá para acertar, que dá para avançar e que dá para trazer uma infância saudável para os seus filhos e que quando eles forem adultos, eles vão se lembrar. A minha mãe me olhava, minha mãe me escutava, minha mãe me via. Eu era visto não só na escola, mas eu era visto na minha casa. Então é isso. Obrigada pela sua audiência. Compartilhe, participe nas nossas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio do Alô Criançada.